Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela rede social. Como todos os sábados fazemos a nossa palestra, hoje, devido a todo esse momento que estamos vivendo, ela está sendo apenas transmitida pelo Facebook, mas nós estamos cumprindo com a nossa programação e infelizmente ainda não temos nenhuma previsão de quando iremos verdadeiramente atender os nossos companheiros, voltarmos às nossas atividades, inclusive também os nossos estudos. Mas vamos ter a esperança de que no mais breve possível, todo esse momento passe e voltemos às nossas atividades que são tão importantes para nós. O tema que nós escolhemos para esta noite é vencendo a ansiedade. Eu tenho trazido nesses últimos dias, nessas últimas semanas, uns temas que estão muito relacionados ao momento que nós estamos vivendo. E dentro de cada um deles, tentando minimizar esse momento de tanta tensão, de incertezas que todos nós estamos passando. Uma pandemia, ela tem essa repercussão, como está tendo essa, e move com todos os segmentos da sociedade. Não há distinção de país, de cor, de raça, de lugar, enfim. A responsabilidade, ela é coletiva, isso fazendo com que nós tenhamos que nos unir em busca da melhor solução e que com certeza ela virá através do bom senso, do equilíbrio, e que os nossos governantes sejam inspirados pela espiritualidade e possam, no exercício de seus mandatos, dos seus poderes, consolidar e trazer para o povo uma condição que seja o mais favorável possível. E tudo isso faz parte do nosso pensamento. E muitos perguntam por que nós estamos passando por essa experiência. O mundo, desde que é mundo, que tem vivido os seus processos de transformação. Toda transformação, ela requer uma transição, e a transição, ela mexe com meios, com pessoas, com objetivos, porque ela não se consolida enquanto ela não se concluir. São ciclos que o planeta tem que obedecer na sua condição de um mundo de provas, um mundo de reparações, um mundo de expiações. O sofrimento não é outra coisa senão um dispositivo da bondade e da grandeza de Deus, que assinala em cada um de nós a necessidade de mudanças, mudar pensamentos, mudar rumo, e quem sabe até mudar o curso da história da humanidade a partir de então, quando nós iremos ter que nos unir, como eu disse, em prol do bem comum. E assim eu espero que seja, para que nós possamos avançar nesse processo que o mundo espiritual colocou em nossas mãos, para que possamos progredir, não só no aspecto material, mas principalmente no aspecto espiritual. E o homem, a partir de então, vê que ele não tem um espírito, ele é um espírito, que logo logo nós vamos embora, voltarmos para o nosso verdadeiro lar, levando as experiências aqui vividas, experiências boas ou não tão boas, mas que foram vividas e que com certeza elas irão se consolidar no histórico da vida de cada um. E para que nós possamos falar da ansiedade, nós não podemos esquecer o fator principal de tudo isso, que é o pensamento. Ninguém pode viver sem pensar.
ainda na palestra passada, eu dizia que muitas vezes nós, de maneira até inconsequente, imatura, dizemos que agimos sem pensar. Isso não é verdade, porque o pensamento ele é uma dinâmica constante na vida. O homem não pode viver sem pensar um só instante, quer ele esteja neste mundo ou em qualquer mundo. Nós muitas vezes agimos sem refletir. Aí, com certeza, gera as consequências pela lei de causa e efeito, tanto boas, positivas, como más ou negativas. Então, fazendo alusão do pensamento a uma grande fábrica, poderíamos dizer que o dono seria o espírito, o gerente seria a vontade, a matéria-prima seria a ideia e o produto seria o sentimento. Então, tudo movido por um princípio, como nós estamos vendo, que é o do pensamento. Mas tudo que nós somos, fazemos, construímos é de natureza espiritual, com consequência na vida material. Por isso que esse corpo que hoje nós tanto nos preocupamos, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, ele não é um corpo senão uma causa, é o corpo causal, porque o nosso corpo principal é o corpo espiritual. É ele que vai guardar e determinar todos os fatores da construção de nossa vida. E no final ele diz que, fazendo alusão a essa fábrica, quando o dono é o espírito e o produto é o sentimento, para melhorar a qualidade do produto é preciso melhorar a matéria-prima. Para que você tenha bons sentimentos, é bom e importante que você tenha bons pensamentos, porque eles vão construindo, como nós vamos ver, pedagogicamente a história da nossa vida. Então, Dr. Jorge Andréa, ele num dos seus livros, nos traz uma mensagem muito importante para esse nosso momento. Quando ele diz: se nossas tarefas são harmônicas, é claro que o lastro positivo impulsiona o processo evolutivo. Nós vamos verificar, durante todo esse nosso estudo, que a harmonia é o fator primordial para tudo que determina a condição de vida de cada um de nós. Eu costumo sempre dizer que a vida é uma grande desordem em busca de uma grande ordem. São os conflitos, os sentimentos contrapostos, as dificuldades, tudo isso tem o propósito de nos promover, como ele disse, sendo positivo, nos impulsiona ao processo evolutivo. E que evolução é essa? É a evolução espiritual. É um tesouro que ninguém pode por ele ou dele se apoderar, senão cada um de nós. Caso contrário, haverá atrasos e retardamentos em nossa caminhada pelo infinito. Quando ele fala em atraso ou retardamento, nós podemos fazer uma alusão a um aluno matriculado numa escola, quando ele tem que vencer todas as etapas das avaliações, através do processo do ensino e da aprendizagem, para que ele tão logo possa, ele vá e não volte mais. Porque toda a escola, ela trabalha com o objetivo de mandar o aluno embora, porque a finalidade dela é preparar, como na nossa sociedade, um cidadão para o mundo, para que ele possa melhorar a sua condição de vida através dos ensinos que ali são ministrados. Se a Terra é um planeta escola, acontece o mesmo conosco. Então é preciso a gente aprender as lições. E quem nos ensina essas lições? Não existiu e jamais existirá um mestre que tenha maior conteúdo e tenha tido a maior preocupação em nos ensinar tudo acerca do que seja a vida, senão Jesus. É só você pegar o manual sagrado de conduta moral, que é o próprio Evangelho, e consequentemente você terá todos os meios para avançar no seu processo de crescimento interior.
Assim como ele diz, a evolução vai respondendo com os fatores, tanto negativos como positivos, que cada ser desenvolve em face do livre-arbítrio que possui. E quando ele fala aqui do livre-arbítrio, ele assinala para cada um de nós o que seja as nossas escolhas. Aí começam a surgir os problemas, porque escolher nem sempre nos dá a certeza de que vamos escolher o melhor. Quantas vezes e em tantos momentos nós nos equivocamos com as nossas escolhas, mas isso faz parte do conjunto da obra. Por isso que as pessoas dizem, mas Deus castiga quando nós escolhemos errado, praticamos o mal. Não, Ele não poderia jamais nos castigar, porque Ele perderia primeiro a condição de ser Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, a justiça de Deus não pune, não julga, porque quando você julga alguém é porque você se coloca na mesma condição dele. Então, na hora que você entra no processo de igualdade, de sentimento, de pensamento, é que você pode se arvorar, se é que pode, do direito de julgar. Mas Deus, Ele entende os nossos erros, Ele entende as nossas faltas, e não precisa dar satisfação a Ele, nem querer acertar as contas com Ele, porque tudo já está certo, até porque, como eu sempre digo, Deus está em nós. Quando os espíritos disseram a Allan Kardec que a lei de Deus estava na consciência, é na minha consciência que eu vou encontrar todos os problemas que eu causei, mas também é nela que eu vou encontrar a solução desses problemas. E aí ele vai dizer o quanto você pode estar correto ou incorreto naquilo que você conduziu, porque a lei de Deus é uma lei maior, que é exatamente a lei que abrange toda a obra do Criador. Por Ele ser perfeito, tudo que Ele vê é dentro do pensamento da perfeição, que com certeza é o que nós buscamos no nosso dia a dia. Nós temos 3 necessidades básicas para evoluirmos. A primeira necessidade básica para o processo da evolução, como nós vimos, é a segurança. A segurança é a nossa própria proteção. Se nós não tivéssemos essa necessidade dentro de cada um de nós, talvez nós não teríamos sobrevivido a todos esses processos de desencarnações e reencarnações tão comum na vida de um espírito. Por quê? Porque a segurança é o que nos preserva em cada experiência que nós vivemos. Se você vê a criança, ela, em todos os momentos que ela se sente insegura, a quem ela procura é exatamente aquela que transmite para ela todo o fator dessa necessidade de segurança, que é a mãe. E nós temos que ter essa segurança como criatura no Criador. Então é um sistema de proteção. Todos nós estamos muito bem protegidos, mas é preciso que entendamos que esta proteção não nos dá o direito de fazermos o que quisermos ou violarmos as leis, como eu falei, que são inderrogáveis. Então o sentido de preservação, de proteção, isso é fundamental para a manutenção da vida. Até o próprio animal, ele precisa de sua segurança. Quando você vê no meio animal, cada um tem o seu lugar, procura o seu momento, o seu espaço, e sempre se precavendo daquele que pode lhe fazer mal. Isso é de um instinto muito mais primitivo do que racional, como nós sabemos. Outra necessidade básica é a diversidade ou a variedade. Isso é um grande problema para nós. A diferença que temos de um para com o outro. Eu costumo sempre dizer que aquilo que nós temos de mais igual é a nossa diferença. Então, lidar com essa diferença é um desafio constante. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer no outro aquilo que a gente deseja para a gente, principalmente nas relações. Isso é impossível. Ninguém pode viver a vida do outro. E, consequentemente,
isso precisa de um processo chamado de adaptação. A própria estrutura familiar, ela é uma sociedade, né, de diversidades. Você observa que nesse meio existem os conflitos, as divergências de pensamentos, de valores, mas é preciso que se adapte. E a adaptação precisa de alguns fatores, como a própria resiliência, que é a capacidade de suportar as dificuldades e não se deixar abater, nem se deixar levar pelos conflitos que são tão evidentes, e principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. É preciso entendermos que há uma necessidade premente dessa nossa união e força para juntos, como eu disse no início, podermos vencer essa dificuldade que está sendo colocada à prova na vida de todos nós. Outra coisa muito importante como necessidade básica evolutiva são as nossas conquistas. Todos nós somos conquistadores. Agora, o que acontece com relação à conquista? Geralmente nessas conquistas nós sempre fazemos comparações com o outro, porque na realidade quando ele se refere à conquista, é a conquista interior. Eu não posso ser o outro, eu não posso querer usar de um argumento que não concede a mim o direito de usá-lo, de querer mandar, de querer estar acima. Vivemos numa sociedade extremamente competitiva. Eu costumo sempre usar como comparação a própria escola, quando a criança ela não faz a sua tarefa, de uma maneira imatura a professora diz: seu coleguinha já terminou e você ainda não terminou. Coloca ele já desde criança dentro de um sistema de conflito, de reparação, de comparação. Isso não é bom. Cada um de nós tem uma condição própria de vida. Não se mede as pessoas por uma bitola ou por uma medida única. E Deus é muito, muito justo nesse aspecto. Então a conquista de cada um é o que cada um constrói dentro de si e para si. Porque nós não viemos aqui para outra coisa senão realizarmos essas conquistas baseado no autoconhecimento, nos assenhorarmos de nós, tomarmos conta de nós, sermos heróis na nossa própria história, e que com certeza nós iremos contribuir de uma maneira muito importante para o crescimento da humanidade. Se você é bom, tudo que transita em torno de você tem um sentido da sua bondade. A gente é aquilo que a gente cria. A periferia e o centro estão em grande harmonia, mesmo que a periferia seja um problema para o centro ou o centro para a periferia, mas um não pode viver sem o outro. E isso está exatamente dentro desse aspecto da conquista. Outro fator muito importante como necessidade básica é a plenitude. Você ser uma pessoa plena, não é ser uma pessoa, como eu disse, acima da outra, dentro de uma sociedade que eu costumo sempre chamar de androides, que são aqueles que são produzidos para um sucesso unicamente financeiro, econômico ou de conquistas, outras que não têm grande importância para um ser espiritual e herdeiro da sua própria história. Então, essa plenitude que eu costumo sempre dizer é o paraíso que nós imaginamos. Quantos, acham que ao sair daqui vão desfrutar desse paraíso da inércia, do descanso eterno? A obra não para. O próprio Jesus disse: meu Pai não para de trabalhar um só instante. Olha, se Ele, que é o que comanda toda a realidade da vida, não para, imagine nós que somos os seus servos, como filhos de um Pai como Deus. Consequentemente, esse paraíso é exatamente nos aproximarmos dele. Claro que nós nunca vamos atingir a condição de Deus, mas podemos entendê-lo. Entender Deus já é o suficiente para estar com Deus. Como disse o próprio apóstolo, Paulo: em Deus nos movemos, em Deus existimos e em Deus vivemos. Não existe uma definição melhor para termos esse Deus em nossas vidas. Mas esse paraíso, como eu ainda comentava, é o estado de perfeição que nós devemos procurar.
Aí alguém pergunta, mas se você diz que Deus é perfeito e nós como criaturas de um Criador perfeito, por que nós não somos perfeitos? Somos perfeitos, sim. Mas tem pessoas com deficiência física, deficiência moral, psíquica. Porque uma criança nasce com algumas dificuldades, muitas vezes impossibilitadas de determinadas condições, até mesmo de andar, de ver, de pensar. Sim, mas isso não é obra de Deus. Isso é consequência de uma experiência anterior. A própria reencarnação fortalece muito essa nossa ideia. Como a vida não começa no berço, consequentemente ele traz isso de um passado, não como castigo, mas como uma reparação dentro de um processo, quem sabe, expiatório, ou até mesmo através de uma prova ou uma missão, não sabemos, mas é como eu disse, dependendo da vida de cada um. Então a plenitude, essa perfeição é o que nós estamos buscando todo dia. Ser perfeito ou buscar a perfeição é fazer o bem, é estar bem, é ser uma pessoa correta, justa, honesta. Não precisa você ter uma crença e uma religião, não. Você pode ser uma pessoa até cética e ser uma pessoa de um pensamento e de um comportamento muito mais correto e digno do que alguns que vivem nas igrejas, nos centros espíritas, sei lá. Então isso depende muito do caráter, mas sobretudo da evolução moral e espiritualmente falando de cada pessoa. Outro fator importante como necessidade básica é o próprio estímulo. Todos nós precisamos de estímulo. O estímulo é um impulso que nós precisamos. Existem pessoas que são derrotistas por natureza. Elas, antes de fazerem qualquer coisa, elas já assinalam de que não vai dar certo. Isso, consequentemente, gera um fluxo energético de vibração negativa e, previamente, a gente já pode imaginar que realmente não vai dar certo. As tentativas não são erros, são experiências que se sucedem e a gente aprende exatamente por repetição. O próprio processo pedagógico ele funciona assim. Então a gente não pode se desesperar quando a gente não consegue aquilo que deseja, porque se existe uma coisa na vida que nos é dada por Deus, são as oportunidades que nunca vão deixar de existir. Por isso que eu sempre digo, quando você errar, não se condene, não entre no processo de desespero porque você cometeu um erro. Não há como voltar para mudar o que não se pode mais mudar, mas eu posso, a partir de agora, não errar mais, tirar esse erro como um exemplo ou como um fator que, mesmo sendo negativo, mas passa a ter uma conotação positiva, e eu dizendo a mim mesmo que eu não quero mais fazer isso. Se eu te fiz um mal, eu não posso mais tirar o mal que fiz, mas eu posso reparar esse mal com um grande bem. Por isso que Jesus disse que só o amor cobre a multidão dos pecados. Ele quis dizer o quê? Que só acertando é que você consegue reparar os seus erros. Parece ser simples, mas nós levamos sempre pelo lado mais difícil, porque somos vítimas de dois fatores que até hoje a humanidade sofre as consequências de serem possuidoras deles, que são o egoísmo e o orgulho. A gente muitas vezes não quer abrir mão de determinados fatores, porque não entendemos essas 6 necessidades evolutivas para o crescimento espiritual. E finalmente, e terminando a 6ª, que é a integração. Como eu disse no início, nós somos seres agregários, fazemos parte de um sistema onde a unidade e o todo significam a mesma coisa. Quando Madre Teresa de Calcutá fazia suas obras de caridade, que não foram poucas, certa vez um repórter perguntou a ela se ela achava que ia matar a fome da Índia dando um pedaço de pão a um homem de rua. E ela disse, claro que não, eu tenho consciência plena disso, mas eu lhe pergunto, o que seria o oceano se não fosse uma gota d'água? Aí aqui a gente entende o que ela quis exatamente nos mostrar. É cada um fazendo um pouquinho que a gente consegue fazer o todo. Agora mesmo nós estamos vivendo uma experiência que é necessário que cada um faça um pouco. Não ficarmos esperando, porque muitas vezes as pessoas passam o dia todo diante da televisão. E eu tenho pedido, não assistam essas reportagens, porque elas não são outra coisa a não ser sensacionalismo
jornalístico. Muita coisa boa, assiste só uma se você gosta e desliga teu televisor, vai ouvir uma boa música, conversar com os teus familiares, contar história, ouvir história, assistir um bom filme, ler um bom livro, que com certeza você vai contribuir de forma positiva para o processo. E isso faz com que a gente fuja, não propriamente fugindo, mas nos ausentando de um processo que quer nos escravizar. Porque a própria sociedade, ela tem esse processo de nos aprisionar através das informações. E a gente, sem perceber, se deixa levar por isso. E aí vem exatamente o fator do pertencimento. Todo mundo quer se pertencer e quer pertencer. Como é bom a gente viver o que nós estamos vivendo agora, principalmente a experiência mais importante da convivência humana, que é a família. Uma oportunidade, e a gente está exatamente condenando, reclamando, uma coisa que é exatamente o contrário. Eu sei que há outra preocupação por trás disso tudo, claro que há. Nós estamos vivendo um caos econômico, um caos de saúde pública, mas nós também não podemos olhar para trás e vermos apenas as coisas que nos impulsionam com seus fatores negativos. É buscar o fator positivo. A vida, como justiça, ela tem uma balança. Em cada prato você bota os valores que vão ser medidos dependendo da sua condição, da sua intensidade. Vamos pensar, não podemos ser irresponsáveis, mas o que eu posso fazer para me melhorar e melhorar o mundo? É exatamente buscar esse pertencimento, essa integração que é tão comum. Veja que o mundo está ficando cada vez mais globalizado. As coisas estão começando a se aproximar pelas comunicações e agora nós estamos nos integralizando por um vírus. Ele está mostrando que a gente precisa ser mais gente. Por isso que um amigo disse: o que falta para a humanidade são seres humanos. E agora a gente está começando a entender que não somos o que pensamos que somos e que muitos pensam que são. Então, vamos agora falar sobre a ansiedade propriamente. Então, o que é a ansiedade? Essa tão comentada ansiedade. A ansiedade pode ser um estado de aflição, um estado de muita angústia. Segundo a psicologia, ela é uma atitude concernente ao futuro e que se caracteriza por alternativas de medo e esperança. É uma pessoa que se antecipa diante de tudo. São aquelas pessoas que não pensam no hoje, já pensam muito mais no amanhã. O que vai ser da minha vida, como é que isso vai terminar, quais as consequências, e consequentemente junta-se a tudo isso um fator de medo, e do medo vem a insegurança. Então, a ansiedade, ela tem como pilar de sustentação tanto medo como consequência, como também a insegurança. E esse medo, ele é adquirido especialmente por sucessão de estímulos, um desejo ardente ou veemente, ou seja, uma impaciência. Ele quer porque quer resolver tudo, acha que é um inútil, é um incapaz, e acha que o mundo tem que ficar à mercê dele para realizar os seus desejos, quando as coisas não funcionam assim. Porque uma das coisas mais importantes no processo de transição é o exercício da paciência. Ser paciente é saber esperar o momento certo, é saber, como disse o nosso Chico, que a gente tem dito tanto, que tudo passa, que a vida ela é permeada de fatores que são transitórios. Você está alegre com poucos minutos, você pode encontrar um motivo para uma tristeza e vice-versa. Isso faz parte do conjunto da obra, que é a vida que nós estamos vivendo. Quando atingirmos a condição de um espírito puro ou perfeito, na condição, como eu disse, de um Cristo, de próprio Jesus,
Então nós vamos saber lidar com isso com muito mais maturidade, mas infelizmente somos espíritos ainda imperfeitos e temos a tendência ainda para o mal, para a insegurança, para o medo, e todos nós temos que trabalhar isso, que é exatamente consequência dessa ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade de adaptação, porque as pessoas pensam que a ansiedade só tem um meio de ser vista ou analisada. Não. Existe a ansiedade e existe o transtorno de ansiedade. O que é uma ansiedade de adaptação? Por exemplo, você fez um concurso e está aguardando um resultado. Uma mãe que está grávida, ela tem uma certa ansiedade, esperando o momento de ter esse filho. Uma resposta que não foi dada, isso faz parte da vida. Agora, quando você é consumido por um processo de uma expectativa, de um desejo ardente, e principalmente de uma coisa irracional, porque o ansioso, ele nunca sabe por que ele está ansioso. Ele pode até alegar alguns fatores, alguns motivos, mas ele não tem uma razão fixa, porque a ansiedade, ela é muito mantida por sentimentos contrapostos. O que é um sentimento contraposto? Vamos dar um exemplo. Você odeia seu patrão, você não gosta dele, acha ele um patrão tirano. Isso lhe causa um certo incômodo. Mas quando você se lembra que você vive porque recebe o dinheiro desse patrão, e aí você vê ele de uma outra forma. Vivendo essas duas situações, que são sentimentos contrapostos, isso gera um quadro de ansiedade, porque você não se define dentro daquele sentimento. E, consequentemente, é o que mais provoca a ansiedade. Você, por exemplo, você tem uma família, você ama a sua esposa ou seu esposo, mas é lógico que entre você e ele existem aqueles conflitos. E esses conflitos são exatamente os sentimentos contrapostos. Eu amo, mas eu odeio. Então, é exatamente uma junção desses dois sentimentos que são tão ambíguos, mas comuns na vida de todos nós, que é o sentimento de ódio e de amor. Todos nós vivemos constantemente esses dois fatores da vida, e são eles responsáveis, em grande parte, pela ansiedade. E ele diz mais: a ansiedade é uma corrida onde nós corremos, cansamos e não saímos do lugar. Interessante, né? A gente não move nada de positivo em ser ansioso. Você não constrói nada. Quando você percebe isso, muitas vezes já é tarde, já entrou num quadro de uma distonia mental mais grave, de uma depressão, ou até como nós vamos ver, uma outra distonia, quando você poderia ter evitado, equilibrando o seu pensamento. Vocês vejam que lá no começo nós falamos do pensamento. O pensamento é o que determina toda a diretriz da nossa vida. Pessoas que são donas do que pensam, têm uma condição estabelecida de equilíbrio, elas não são pessoas predispostas à ansiedade. Pode sentir, como eu disse, uma ansiedade, mas jamais um transtorno de ansiedade, que já é um quadro patológico, como nós vamos ver. Nós muitas vezes deixamos a ansiedade tomar conta de nossas vidas e não damos conta disso. É como eu disse, você vai acumulando fatos, agregando motivos, e não percebe que aos poucos você está sendo consumida ou consumido por tudo isso, e vai buscar as alternativas menos viáveis, que são muitas vezes a droga ou qualquer outro meio que você considere como um alívio, que não alivia, porque, como eu disse, mesmo o remédio, ele não cura, o remédio remedeia. O remédio é um paliativo de função meramente orgânica. Mas o que a gente tem que entender? Que a ansiedade, ela não é consequência do corpo físico, mas consequência da mente. Por quê? Porque os cientistas céticos, principalmente os neurocientistas, eles ainda alimentam a ideia de que a mente é uma secreção do cérebro. É exatamente o contrário. O cérebro é o instrumento
que serve para a mente trabalhar a experiência que nós estamos vivendo. Quando nós morrermos, a mente retira todos os arquivos do cérebro e vai embora. E aquele cérebro vai para ali, ficar exatamente no lugar onde a natureza vai recebê-lo, que é juntamente com o corpo físico. Muitas vezes deixamos a ansiedade tomar conta de nossas vidas, como ele disse, e não damos conta disso. Por ser uma doença, a ansiedade, vejam que é importante agora a gente ver, por ser uma doença, a ansiedade, ou seja, o transtorno de ansiedade, pode provocar distúrbios tanto emocionais, de natureza unicamente psíquica, como de natureza física. Então, o nosso corpo, ele é um instrumento, como eu disse, utilizado apenas para essa experiência provisória. Logo, logo nós vamos ter que devolvê-la à natureza, ou de maneira objetiva ou subjetiva, através das nossas condições e ações, né? Consequentemente, nós vamos trabalhar o máximo que pudermos para nos mantermos aqui, porque há uma programação prévia para a vida de cada um de nós. Antecipar isso significa violar uma lei, que foi a lei da misericórdia de Deus, nos dando outra oportunidade. Seria a ingratidão. Toda pessoa que desencarna antes do tempo, sabendo disso, ela está provocando na própria existência um débito por algo que lhe foi dado e ela não recebeu e não aceitou como deveria. E pode até haver uma prorrogação, ou até mesmo tudo na idade ou na data marcada. Mas o corpo é um fator transitório. Então, como eu falei do pensamento, o pensamento ele gera os sentimentos. Os sentimentos são todos os fatores que nós vamos agregando à nossa vida. Toda a história de um ser espiritual estabelece-se dentro dos seus sentimentos. Pessoas de sentimentos nobres, elas têm comportamentos nobres. Você encontra muitas vezes crianças já com determinadas tendências, vocações. Tudo isso é dessa estrutura do sentimento, que aos poucos vai despertando ou aflorando dentro dela, mas é uma condição que ela já traz consigo. O sentimento, quando no estado emocional, ele provoca as secreções ou as variações que são viscerais. Por exemplo, determinadas emoções, elas provocam alteração no corpo físico. Determinados momentos em que a gente passa por algumas situações, por exemplo, quando você sofre uma angústia muito grande, até a própria ansiedade, como ele disse, provoca uma alteração no seu estado fisiológico, surgindo o que eles chamam de doenças psicossomáticas. E são muitas essas doenças, e há um fator muito interessante que nós devemos observar, que é o fator predisponente e o fator desencadeante. Você pode ter uma doença predisponente, mas você pode não envidar o fator desencadeante. É preciso a gente entender isso. Mais uma vez entra como fator, como motivo principal, a força do pensamento. Então, o sentimento que é gerado pelas emoções, as emoções também formam os sentimentos, porque isso é uma realidade intrínseca com a outra, que vão alterar tanto o nosso fator, o nosso psiquismo, como também o nosso corpo físico. Então, o pensamento é formado por esquemas cognitivos, ou seja, aprendizagem. Por isso que eu digo, uma boa orientação pode deixar em você os resíduos de bons sentimentos, de bons aprendizados, de bons entendimentos. Então surgem as experiências passadas que geram uma cognição. Todas as nossas experiências passadas, elas estão devidamente guardadas nesses arquivos do inconsciente, que nós acionamos à medida que buscamos ou precisamos dele. Por isso que grande quantidade de pessoas carregam consigo os seus traumas. A própria reencarnação traz em muito de nós um sentimento de culpa,
por erros do passado, que precisam ser corrigidos, mas muitas vezes o programa foi feito, a estrutura está montada, mas ele não consegue ter força suficiente para promover essa transformação que é tão necessária. Então, após essa cognição, esse aprendizado, vai formar uma fixação mental e, através de padrões verbais e mentais, coisas que você vê, que você fala, você ouve, você vai criar um sistema de crença. O que é que eu acredito? E grande parte dos processos da ansiedade são crenças negativas. São crenças que nós guardamos considerando como verdades e elas não são. Por quê? Porque muito do que nós hoje vivemos é um retrato fiel de nossas heranças pretéritas. Somos herdeiros, cada um de nós mesmos. Por isso que a reencarnação é um processo de correção de conduta moral. Nós não estamos aqui para outra coisa. Daí a gente entender a família que a gente está vivendo, a vida que a gente está tendo, não vendo isso como um destino prefixado e inderrogável, não. É um programa que pode sofrer alteração, mas é uma sugestão, ou dada por você, a você, ou por uma equipe de espírito do mundo espiritual, que vai elaborar para levar você de volta à sua própria realidade, como se fosse um espelho refletindo aquilo que você lança para ele como verdade, como uma imagem. Então, essas crenças, esse sistema de crenças, são eles, como eu disse, que vão delinear o nosso pensamento. Para vocês terem uma ideia, até um dia desse a gente entendia como uma crença: o homem não chora, né? Então o homem não podia chorar. O que é que a gente entende hoje como isso? A crença de que determinadas coisas não podiam ser mudadas, os dogmas, os paradigmas. Isso tem muito a ver também com os processos da religião, coisas que muitas vezes as pessoas não entendem e se deixam levar por um processo que eles chamam de conversão. Converter uma pessoa é você botar a sua ideia nela, você tira dela o sentido da sua própria individualidade. A gente precisa convencer, você precisa se convencer daquilo que você escolheu para você. É onde existe grande parte dos conflitos, exatamente dentro da estrutura familiar. Os pais querem converter os filhos, não se converte, porque, como nós vimos, esses espíritos têm uma história, têm sentimentos, têm arquivos que estão se abrindo a cada instante, que vão conflitar com o pensamento dele. Ah, mas esse filho não atende. Sim, porque se você tem um filho e você não dialoga, se você não procura ver o lado dele, como nós vimos anteriormente, daquelas 6 bases para a consolidação do processo da vida, por isso que é necessário a interação, a integração, o diálogo, porque a coisa mais importante na convivência é a gente aceitar o outro como o outro é, mas a gente quer converter. Ah, esse filho não me atende. Quantos pais veem nos seus filhos as suas esperanças, as suas frustrações, escolhendo para os filhos o destino deles? Não, gente. A pedagogia da vida nos ensina exatamente isso. Jesus nunca intercedeu na vida particular de ninguém. Jesus falava como um professor, dava aula para todos. Quem tem ouvido, ouça. Mas as palavras, por isso que ele usava as metáforas, as parábolas, para que a coisa ficasse mais para todos, abrangente. Quando ele falava do pastor, de todos os pastores, quando ele falava do filho pródigo, ele falava de todos os filhos. Ele não especificava esse ou aquele, porque ele respeitava a condição de cada um. Por isso que ele andava com todos. Ele andava com o cobrador de impostos, com a prostituta, com o leproso, com o traidor, porque ele via todo mundo, na condição de todo mundo.
Mas a gente muitas vezes quer mudar as pessoas e, consequentemente, isso traz consequências danosas, que são esses conflitos que geram os quadros de ansiedade. A ansiedade, como nós vimos, ela tem duas maneiras de se manifestar em nós: através dos sintomas psicológicos, que são os psíquicos, e os sintomas de natureza física. Então, os sintomas físicos, muitas vezes uma alteração na pressão arterial. As pessoas ansiosas têm problema naturalmente de pressão, ou um pico, ou hipertensão, falta de ar, tonturas, até um nó na garganta, aquelas dores no estômago. Isso tudo pode ser provocado. Logicamente, nós não podemos generalizar, nem ninguém pode dar esse diagnóstico a não ser um profissional da área de saúde. Mas é muito comum o ansioso ter esses fatores, que são doenças que ele cria, criando ou não, elas se instalam no corpo físico em função de um grande fator, que é o do próprio desequilíbrio. E existem os que são mais graves dentro desse quadro, que são os sintomas psicológicos. Dentre eles está aí a campeã de todas, que é a depressão. Então, ela com certeza é uma grande vítima dos processos da ansiedade, porque o depressivo, ele com certeza tem muito débitos do passado. Ele se deprime porque ele usa no momento presente tudo que não faz parte daquele momento. Ele vive mergulhado no passado, como eu disse, esses arquivos dos sentimentos, muitas vezes contrapostos, conflitos, e aí ele começa se anulando dentro da sua própria realidade. Ele quer fugir de uma coisa que não se pode fugir, porque problema todos nós temos, mas lembre-se que todos eles precisam de uma solução. Não importa que solução você vai dar. Feito isso, você consegue já se libertar dele, mesmo que você crie um outro problema, natural. Mas você não pode pular etapas da vida. É como eu sempre digo, a vida ela segue um ciclo que é natural da própria vida. A primavera, dentro da natureza, ela antecede o verão, e o outono antecede o inverno. Nenhum desses aí pode deixar de cumprir com o seu papel dentro desse ciclo, e a vida ela é cíclica. Então a depressão, o próprio nome está dizendo, depressa a ação. São as pessoas que caem nas suas vibrações mentais, são pessoas que se anulam, como eu disse, dentro do seu próprio momento, da sua própria história. Outro fator muito interessante dentro da ansiedade é a insônia. A insônia traz consequências graves, porque nós temos um corpo cronobiológico, ou seja, é um corpo que funciona dentro de um espaço, de um tempo previamente elaborado pelo mundo que nos criou, e aqui nós devemos cumprir. Veja que até os medicamentos que nós tomamos, eles atendem essa cronologia do corpo físico. Você toma um remédio em determinadas horas, determinados espaços de tempo, porque é ele que faz exatamente essa diferença entre dia e noite, as horas de sono, que consequentemente ficam alteradas, provocam muitas vezes doenças graves no corpo físico, isso em decorrência da própria ansiedade. A perda de concentração é outro fator muito comum nesses processos. As pessoas perdem a concentração. Por quê? Porque ela entra num quadro de estresse. A mente começa a trabalhar a uma velocidade muito maior do que lhe é permitido, e ela perde o sentido do equilíbrio, da razão, da compreensão, da lucidez. A perda da memória é muito comum também. Ora, a memória ela é ativada à medida que nós acionamos os dispositivos necessários para que ela funcione. Mas uma pessoa ansiosa, ela está completamente fora do equilíbrio, e aí ela não atende a esse momento. Inclusive, há um fator muito interessante, que pessoas ansiosas, muitas vezes, com esse fator da perda de memória, são confundidas com portadora de Alzheimer. É preciso que um profissional
faça uma avaliação muito bem feita para não fazer um diagnóstico que não seja conclusivo, nem que seja verdadeiro. Então, muitas vezes a ansiedade provoca isso, como eu disse. Outro falou também a despersonalização, é outro fator muito interessante, que são as psicoses. As pessoas perdem a referência dela mesma, ela fica totalmente inconsciente daquilo que faz, daquilo que diz, e aí incorre em conflitos, como nós vimos, as dificuldades de convivência e uma série de fatores que são exatamente consequência desse quadro. O transtorno obsessivo compulsivo é muito comum dentro do processo da ansiedade. A compulsão, né? Ela procura uma alternativa para buscar a justificativa daquele desequilíbrio que ela está tendo, muitas vezes no processo alimentar ou em alguns hábitos que realmente levam à compulsão, ao exagero. E isso traz mais ansiedade, porque ela vai se afastando cada vez mais de um estado de equilíbrio e de harmonia. As hiperestesias, que são essas doenças que ele muitas vezes somatiza. Um caso muito comum é a própria fibromialgia. Ele vai para o médico faz todos os exames, tanto de laboratório como exames de imagem, e não encontra nenhum problema. E aí agora inventaram essa fibromialgia, que não é outra coisa, constantemente visto, senão consequência de um quadro de ansiedade. São as pessoas que vivem exatamente esse estágio. As fobias que são outros fatores também muito ligados à ansiedade. A fobia é um medo irracional, como nós vimos lá no começo, medo de não sabe o que, principalmente aqueles quadros que são mais graves, que a pessoa se exclui totalmente, se isola do mundo, por ter medo até de fazer contato com outras pessoas. O medo, nós falamos do medo. O medo, talvez, como eu disse a vocês, o medo e a incerteza são os dois pilares da sustentação, que dá sustentação a um processo de ansiedade. E o que é o medo? É um temor proporcionado e compreensível. O medo normal, ele é necessário, ele é até um mecanismo de sobrevivência. Se não tivéssemos medo, talvez nós não estivéssemos aqui. Então, o próprio animal, ele sente o medo porque é um limite que estabelece para ele aonde ele deve ir, como ele deve viver. Esse é o que nós chamamos de medo racional. Você foi agredido, você foi maltratado, você foi assaltado e você sentiu medo. Talvez esse medo tenha sido um dispositivo que assinalou em você um mecanismo de defesa e até mesmo de sobrevivência. Porque se você não tivesse medo, você poderia atacar o assaltante, ele por estar armado e você desarmado, você seria vítima dele. Então o medo faz você muitas vezes recuar. Mas ele também assinala uma série de fatores de natureza orgânica, porque ele assinala naquele momento dispositivo como a válvula, a válvula adrenal, a adrenalina é acionada e provoca uma alteração muito grande no corpo físico para que ele possa se proteger daquele instante. Agora, esse medo, ele tem causa objetiva quando ele é analisado racionalmente. Mas nós temos um medo patológico. Que medo é esse? É o medo irracional, um medo, como nós vimos, decorrente da própria ansiedade. Eu estou com medo do que vai acontecer, eu estou com medo daquela resposta, eu estou com medo das consequências, eu estou com medo dessa doença que eu tenho. E isso faz com que ele entre num quadro de desespero, provocando essa alteração que poderá causar outros fatores, como nós vimos, outras doenças que com certeza poderão se desencadear, levando ele a um desequilíbrio ainda maior. Por exemplo, se você tem medo de uma coisa, como eu disse, de forma natural, racional, sendo como um mecanismo de defesa, tudo bem. Mas vamos supor que você diga, eu não vou embora para casa hoje, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa de ruim comigo. Eu tenho medo de ser assaltado.
aquela fobia, como nós vimos, o medo irracional. Esse medo é exatamente aquele que se agrega de forma muito bem definida nos quadros de ansiedade. Então, é preciso que a gente faça essa distinção entre o medo racional e o medo irracional. É quase impossível viver sem ansiedade ou medo. A ansiedade, ela está em todo lugar. Todos nós somos vítimas da ansiedade, mas como eu disse, existe a ansiedade adaptativa e existe o transtorno de ansiedade. Então, o medo é um sentimento que você tem, como ele diz, quando experimenta alguma coisa que o assusta ou ameaça. A ansiedade pode ser entendida como um tipo de medo que você vivencia quando está pensando ou se preocupando com alguma coisa, em vez de estar experimentando algo de concreto e de real. Veja que ele sai da condição do ser, do estar presente, e vai buscar no futuro coisas que ele ainda não tem a menor ideia, nem a certeza que todos nós queríamos ter. E isso causa um desequilíbrio. Em função disso, vem o quadro de um transtorno de ansiedade. A ansiedade é um ato de pensar, o ato de pensar altera, isso é muito importante, nós vamos ver agora, altera a microcirculação do cérebro, consumindo oxigênio e glicose. Para quem não sabe, quase que toda a energia do nosso corpo é consumida no nosso cérebro com o pensamento. Então, o estresse consome muito mais energia. Por isso que as pessoas estressadas, ansiosas, são pessoas muito vulneráveis a doenças, como nós vimos. Por quê? Porque sua imunologia mental cai, caindo também a sua imunologia fisiológica. Então, o pensamento, ele realmente consome muita energia. Aí agora, onde entra esse quadro que nós estamos vivendo? Uma pessoa ansiosa, ela pode ser uma candidata a um processo virótico. Por quê? Porque caindo o seu processo imunológico, o vírus tem uma maior condição de invadir seus territórios, o seu corpo, o seu organismo. Ainda ontem eu dizia lá no programa que o vírus é um pendrive, que precisa de um computador para ele poder acessar as suas informações. Porque o vírus não é um ser vivo propriamente, ele é um agente infeccioso. Ele tem a característica de um ser vivo porque ele tem o poder de replicar e evoluir, que é característico, mas para ser um ser vivo ele tem que ter um princípio celular. Mas ele penetra no corpo físico e lá ele vai se alojar na célula que terá uma proteína que seja igual a ele, ou seja, ele é uma chave e a célula tem a fechadura e ele penetra. Quando ele penetra, ele começa a impor a sua leitura, a sua condição. E eu até comentei, é um namoro que termina numa tragédia, porque ele consome toda a célula e passa a comandar. E aí ele vai se manifestando, se multiplicando, porque o processo celular é um processo de multiplicação. E o que acontece? Todo o sistema imunológico corre para ir dominar aquela força. Aí o que exatamente? Ele proporciona uma variação de temperatura para fazer com que aquelas células sejam eliminadas. Aí vem um estado febril. Mas só que se você for uma pessoa ansiosa, estiver vivendo um momento como esse, o seu estado imunológico está tão baixo que o vírus ele toma uma proporção muito maior e, consequentemente, o processo se desencadeia com mais rapidez. Não estou querendo dizer que seja um quadro geral, isso é uma hipótese que a gente apresenta, mas eu garanto a você que as pessoas harmônicas, equilibradas, que têm pensamentos delineados em princípios de equilíbrio, que têm uma vida saudável, principalmente no aspecto alimentar, dormir bem, com certeza ela pode ser inoculada pelo vírus, mas pode não ser vítima do seu processo reprodutivo. Por quê? Porque ela tem um mecanismo de defesa muito maior do que aquele que está sendo, naquele momento, está invadindo o seu corpo. Mas isso depende, como eu disse, de cada pessoa. Mas entra exatamente isso como uma grande necessidade de uma avaliação. E para finalizar, podemos dizer que nós não estamos na vida
para curarmos os nossos males, e sim nos curarmos através dos nossos males. Isso quem disse não foi ninguém, foi Carl Gustav Jung. Então, o problema não é curar a doença, não é vencer o vírus, é nos curarmos da doença e do vírus. Curarmos como eu disse no começo, mudar o nosso perfil de vida, a nossa capacidade de analisar as coisas, sermos pessoas mais moderadas, mais coerentes, mais humanas. E, consequentemente, nós teremos dado um passo decisivo, quando a gente viu lá no começo, da importância da evolução do ser espiritual. Nós não viemos aqui para ter é condição terrena, nós estamos aqui para sermos. Nós vamos embora sendo o que somos e não o que temos como condição. E para tanto é preciso estarmos preparados. Esses espíritos que partiram daqui, vítima do Covid-19, do coronavírus, com certeza eles estão muito bem amparados, porque eles estão servindo de exemplo. São os espíritos que foram, pela bondade de Deus, quem sabe escolhidos para amanhã dar a nós um exemplo do quanto nós estávamos equivocados, e eles mesmos, no que diz respeito à conduta da vida, que precisamos ser mais humanos, mais fraternos e, consequentemente, termos uma vida melhor. E é isso que nós estamos, nesse momento, desejando a todos. Por isso que eu quero deixar como mensagem aqui para todos: modifique sua forma de pensar. Não se preocupe tanto com o amanhã, faça o hoje. Procure entender que isso tudo vai ser de muita valia para todos nós como experiência. Porque, minha gente, se não mudarmos, outros vírus virão, e com certeza com consequências, quem sabe até mais graves. E para não deixarmos acontecer, vamos trabalhar agora, aprender como nós estamos aprendendo, com dureza. A lição é dura, mas eu digo sempre e continuo dizendo, ele não coloca uma prova se não tiver dado o conteúdo. Assim é a lei de Deus. Uma boa noite a todos, e vamos pedir aos nossos irmãos da espiritualidade que nos dê força e inspiração para seguirmos a nossa jornada, que é a do crescimento interior. Muita paz. Como é? Foi mesmo. É agora, é.